Muito bem, nossa questão comentada de hoje da banca Sebrasp, CESP, do ano de 2021, tem a ver com a morfologia, com as classes de palavras, com destaque aí para o verbo. Então a questão foi assim: o termo desenvolveram-se poderia ser substituído pela locução foram desenvolvidos, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical do texto. Então, se você voltasse ao texto, a frase seria essa aí, ó. Desenvolveram-se de forma consciente meios técnicos que também permitiriam, e por aí vai. Vamos fazer aquele nosso combinado. Pause a sua tela, pense aí com o seu conhecimento prévio, julgue se é verdadeiro ou falso, só depois que você chegar a uma conclusão é que você aperte o play. Vai lá. Muito bem, desenvolveram-se é o que a gramática chamaria de um verbo transitivo direto, seguido da partícula se. Né? Quando eu tenho isso aí, quem desenvolve, desenvolve algo. Desenvolveram-se o quê? Você faz essa perguntinha aí ao longo da sua vida escolar. Essa marca de ser um verbo transitivo direto, seguido da partícula se, é uma marca que pertence à chamada voz passiva sintética, ou passiva pronominal, já que ela tem esse pronome apassivador se aí. Então, o termo que você pensar que é o objeto direto, que você já viciou, ele comprou o quê? Um carro, objeto direto. Nós vimos o quê? O filme, objeto direto. Só que quando você encontrar um verbo transitivo direto com se, esse termo que você pensa ser o objeto direto é, na verdade, o sujeito. Por exemplo, realizou-se o evento. Realizou-se é um verbo transitivo direto. Quem realiza algo. O quê? Então, eu tenho aí um verbo transitivo direto, seguido do se, e aí o evento, que a gente pensa que é o objeto direto, é o sujeito passivo. É o sujeito paciente. Porque é como se eu dissesse assim: o evento foi realizado. Desenvolveram-se o quê? Meios técnicos. Logo, o verbo está no plural, porque o sujeito, meios técnicos, é um sujeito paciente, sujeito passivo e plural. A gente pensa que é o objeto direto, né? Desenvolveram-se o quê? Meios técnicos. Repito, se o verbo é transitivo direto com se, o que você pensa ser o objeto direto é o sujeito. E aí, a gente também tem, além da voz passiva sintética ou pronominal, a chamada voz passiva analítica. Ela chama analítica porque a análise é maior do que a síntese. Então, a estrutura da voz passiva sintética é reduzida. A estrutura da voz passiva analítica é mais ampla. Sempre eu vou ter um verbo ser mais um particípio. É, foi, será, seria, fosse, seja, em qualquer tempo ou modo. Então, as pessoas foram ajudadas pela equipe médica. Observem que o sujeito é as pessoas, plural, foram ajudadas é uma locução, é uma expressão verbal, com o verbo ser, foram, e o particípio do verbo ajudar. As pessoas é um sujeito paciente porque ela não está realizando a ação de ajudar. A equipe médica é que está. Então, foram ajudadas, verbo ser no passado, foram, mais o particípio, as pessoas, o sujeito, que sofre a ação, né? Recebe a ação da ajuda, e a equipe médica é o que a gramática chama de agente da passiva. Porque a equipe médica é que está agindo, é que está praticando a ação de ajudar as pessoas. Então, realizou-se o evento. Eu pergunto, realizou-se o quê? Opa, verbo transitivo direto mais se. O evento foi realizado. Já que o evento das duas frases é o sujeito. Verbo transitivo direto mais se, realizou-se. O quê? O que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Então, o evento foi realizado. Ajudaram-se as pessoas. As pessoas foram ajudadas. Então, as pessoas é o sujeito nas duas frases. A frase 1, realizou-se o evento e ajudaram-se as pessoas, voz passiva sintética. O evento foi realizado e as pessoas foram ajudadas, voz passiva analítica.
Então, essa questão é uma questão sobre vozes verbais. Então, desenvolveram-se o quê? Meios técnicos. Meios técnicos é o sujeito. Então, se eu disser foram desenvolvidos, poderia sim substituir a forma primitiva. Então, acertou a questão quem julgou como correta. Olha, você que vai fazer prova do Sebrasp ou de qualquer banca, um dos assuntos que você não pode deixar de estudar é verbo no tocante às vozes verbais. Inclusive nessa conversão de vozes verbais. E se você está estudando para o CESP, eu estou aí divulgando no www.ricardoerce.com.br o meu curso de atualização 2021. São módulos. Cada módulo tem um texto com as respectivas questões para que a gente resolva e faça a revisão. Todas as provas de 2001. Lá no site já tem 8 módulos. Já dá para você aí divertir um pouquinho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.